Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma discussão baseada em um vídeo aí do canal Colunas Tortas, que diz o seguinte: é pior ser solteiro do que casado no capitalismo, né? E isso é baseado num vídeo aí da Letícia Filipim, dizendo que é difícil ser solteiro no capitalismo. E eu vou discordar um pouco sobre isso, tá bom? E eu vou discordar veementemente sobre isso, como vocês podem imaginar. Então vamos primeiro aqui ouvir a moça que está falando ali atrás. Olha só, deixa eu colocar um áudio alto. E é isso, vamos ouvir aqui. Ser solteira no capitalismo é caro. Quando você é solteira e você vive sozinha, você tem um imposto invisível de não ter com quem dividir as suas contas, a sua vida, as preocupações, as emergências, as urgências. Se você não é uma mulher que ganha mais do que 10 mil por mês, você está sempre num lugar de vulnerabilidade dentro do capitalismo. Especialmente se você mora numa grande cidade, porque sim, é caro viver. E o capitalismo, ele tende a criar sistemas e criar formas de facilitar a vida de quem vive em casal e não de quem vive sozinho. Então, para você financiar um apartamento é mais difícil, para você pagar o aluguel sozinha é mais caro. E talvez. Espera um pouquinho. Então vamos deixar a moça de fundo aí e vamos conversar sobre esse assunto. Olha só. Quando a pessoa está falando o seguinte, é difícil ser solteira ou solteiro, vamos dizer assim, no capitalismo, dá a entender que o comunismo, que é o outro lado, é a solução mais fácil, né? Mas vamos falar aqui sobre a natureza. Vamos falar sobre a natureza. O que é mais fácil? Você viver sozinho na natureza ou você viver em casal? Mais fácil em casal. É mais fácil em casal ou é mais fácil numa família estendida, que você inclui os irmãos, as mulheres dos irmãos, os pais, os avós, tios e companhia? Muito melhor fazer isso em coletividade, em grupo, certo? O que acontece? O que acontece é que nós estamos migrando de uma situação natural, que é onde as pessoas praticavam mais ou menos o coletivismo, e eu não estou falando de coletivismo de relacionamento, estou falando de coletivismo de dividir tarefas, de fazer as coisas funcionarem, de ter uma rede de suporte, etc. A gente foi cada vez mais indo para um ambiente individualista. E agora a gente está chegando no ápice do individualismo, que é a mulher quer ficar sozinha, o homem quer ficar sozinho, cada um na sua e tudo mais. Só que isso na natureza significa sentença de morte, ok? Então quer dizer, no capitalismo é difícil ser solteira ou solteiro? Resposta, não, não é difícil. Difícil é na natureza, certo? Porque o que acontece? O comunista, ele diz em geral o seguinte, que primeiro tem que ter um governo comunista, e esse governo comunista vai permitir as pessoas serem educadas para que um dia não tenha governo, eles vão se tornar anarquistas. Significaria, ok, o governo só vai dar o primeiro input para fazer com que as pessoas fiquem mais civilizadas, se é que você me entende, quer dizer, doutrinadas, e então um dia, ó a promessa dos filhos da puta, um dia não vai precisar ter governo nem político, porque o governo político, os políticos estão sempre roubando dinheiro. Então, eles dizem o seguinte, um dia não vai precisar da gente, o que é uma mentira, porque você nunca viu isso acontecer, certo? Então é só uma ilusão, é uma ilusão porque nunca aconteceu e nunca vai acontecer, tá? Sempre vai ter alguém que uma hora do vamos ver, o cara mais malzinho vai pegar os outros na porrada e vai fazer todo mundo se submeter e acabou. Certo? Independente se você gosta ou não, porque afinal de contas, se você pegar um maluco, que não é o Gengis Khan, e colocar ele numa escola do governo, ele vai continuar sendo o Gengis Khan, porque a escola do governo só serve para doutrinar as pessoas com a mente mais fraca. Entendeu? Sabe aquelas pessoas que olham para um aquário e de repente já começam a imitar o peixe, porque o peixe teve a mente mais forte do que ela? Pois é, então, com base nisso, né, você percebe que nunca vai existir, não tem como existir. Inclusive, não é uma característica humana. Você pegar e falar o seguinte, os seres humanos vão ser que nem abelha. Não vai ser que nem abelha, ponto. Né? Ou falar assim, cachorro, sejam que nem abelha, ou gato, seja que nem abelha, ou cavalo, seja que nem abelha. Cada um tem a sua estrutura de funcionamento, e as pessoas não entendem isso. Mas o que eu posso falar para vocês é que, na natureza, que é, em tese, o que o comunismo prega no final, não é o governo comunista, né? É o final, todo mundo vai ser bom, e vai celebrar as coisas juntos, e vão ser naturais, e não vão precisar de governo. Tá, não vai precisar de governo, caramba. O ponto é o seguinte, você precisa de algum tipo de estrutura. A única estrutura que você precisaria para você não ter governo se chama patriarcado. Você tem que ter uma estrutura patriarcal, certo? Aí você poderia não ter governo. Mas isso foi abolido, isso não existe mais no mundo de hoje. Então como é que você vai criar uma estrutura onde as pessoas vão funcionar bem sem um patriarcado em cima? Não tem como. Então o que vai acontecer isso é uma mentira,
E é óbvio, o capitalismo permite qualquer um sobreviver. Pessoal, eu vivo, por exemplo, num lugar que se eu fosse solteiro ou se eu fosse, sou casado, no caso, eu consigo sobreviver no capitalismo. Se não existisse capitalismo e o poder do dinheiro, tipo assim, eu tava ferrado, percebe? Por quê? Porque o lugar onde eu moro, eu não conseguiria produzir alimento, porque eu não sei, certo? Eu não tenho essa qualificação, eu não conheço tantas pessoas. Então, quer dizer, você provavelmente só está vivo, e essa mulher também só está viva por causa de uma coisa chamada capitalismo. Se você estivesse no comunismo, você também estaria vivo, eventualmente, a não ser que você abriu a boca e falou coisas que não deveria, você estaria vivo, mas numa situação com menor qualidade de vida, com uma expectativa de vida menor. Ah, isso é mentira, Afonso. Os comunistas falaram que você vai viver para sempre se você for comunista. Ah, é? Então vai lá na Coreia do Norte, dá uma passeada lá e conversa com as pessoas. Vê se eles têm coragem de falar alguma coisa. Mas como eles não vão ter coragem, pergunta assim, ó. Com quantos anos seu avô morreu? 38. Aí você pergunta assim, com quantos anos sua avó morreu? 41. Pergunta assim, com quantos anos seu pai morreu? 35. E assim vai, entendeu? Vai lá na Rússia que foi comunista, certo? E que a população não cresce já faz um século, continua andando de lado, porque os caras ficam fazendo guerra e matando homens. Pergunta assim, não as mulheres, mas pergunta assim, quando seu avô morreu, com qual idade seu avô morreu, com qual idade o seu pai morreu e tudo mais. Tem carência de homem na Rússia. Por quê? Porque eles vão pro saco. Por causa daquela ideia do não, vamos fazer isso, vamos lutar, porque o governo obrigou. Vai lá e busca você debaixo do sofá, meu. Se não te encontra em casa, o cara abre a geladeira, procura você dentro da geladeira, procura embaixo do sofá, procura em todo lugar, porque eles têm que te levar pra frente de guerra, porque alguém tem que ser para-choque de bala, entendeu? Pô, a ideia dos caras, não, a gente pega esses caras aqui, põe eles na frente, porque daí a linha inimiga vai gastar bala neles, entendeu? Tipo assim, você gostaria de ser um para-choque de bala? Pois é. Então é isso aí, o comunismo, entendeu? Ninguém liga pra você. E, diga-se de passagem, as pessoas estão vivas, a maioria das pessoas está assistindo o vídeo aqui, inclusive eu, porque existe o capitalismo. Porque se a gente estivesse na natureza, a maioria das pessoas não conseguiria produzir uma batata, um arroz, nem nada. Elas estariam morrendo de fome, basicamente, certo? Se a gente dependesse, por exemplo, o Brasil inteiro do MST para produzir comida, não existia professor universitário. Não existia. Os professores universitários só conseguem ficar numa boa, ganhando dinheirinho do governo, comprando a comida que eles não plantaram, certo? Porque existe plantações industriais funcionando, certo? Nível industrial. Existe granja a nível industrial. Existe tudo em nível industrial para que um monte de pessoas que não produzem seus alimentos consigam viver de fazer serviço em cidades. É isso. A gente consegue. Você provavelmente é um prestador de serviço. A maioria das pessoas aqui nesse canal com certeza são prestador de serviço ou trabalham com prestador de serviço. E todo mundo ganha dinheiro sem plantar nada. Sem, vamos dizer assim, fazer nada de direto para nossa alimentação. Então, tipo, é complicadinho. É complicadinho. Mas não é isso, a ideia vendida aí está incorreta, né? Não é difícil ser solteiro no capitalismo. É difícil ser solteiro em qualquer situação. E é difícil ser casado em qualquer situação também, se você não imagina isso. É tão difícil quanto. Mas o ideal era ter uma rede de suporte, as pessoas terem rede de suporte, principalmente quando elas vão ter filhos, né? E outra coisa que ninguém fala, você vai fazer um financiamento bancário e aí você vai ter que pagar uma grana para fazer aquele financiamento. Pessoal, posso fazer uma pergunta bem simples? Por que o governo proíbe fazer casa barata? Me diz, você não sabe? Você não sabia disso? Você acha que não? Que o governo, as casas de 100 mil reais que o governo diz que são casas populares são baratas. Você acha que é barato 100 mil reais? Pessoal, para você fazer uma casa, você precisa o quê? Põe umas colunas, põe umas madeiras, põe um telhado, é uma casa. O governo não permite, por exemplo, vender casa sem piso. Você poderia viver numa casa sem piso. Se não tem dinheiro, você vive numa casa sem piso. Porque eu não posso fazer uma casa, tipo assim, sem as normas brasileiras para mim? Quero fazer uma casa. Vou pôr uns pau ali e tal, vou colocar uma parede e tal, vou colocar um telhadinho, não preciso de piso. Quero colocar assim assado. Por que eu tenho que seguir as normas? Porque você está numa cidade, e eventualmente se você não estiver na cidade, porque o engenheiro vai ser chato com você, você vai ter que seguir uma norma que vai fazer sua casa custar 100 mil. Você acha que é natural? Você acha que no tempo, sei lá, 100 anos atrás era normal você falar assim, você vai gastar, sei lá, $1 milhão para comprar uma casa? Isso não existe, pô.
Isso não existe. Na natureza não existe isso, certo? Mas as pessoas querem um conforto extremo, com qualidades extremas. Eu não tenho nada contra isso, eu também gosto, tá? Só estou dizendo que eu gosto, mas eu não acho que o governo deveria obrigar determinados padrões, a não ser que seja um prédio. Prédio pode cair e morrer todo mundo. Então tudo bem, você tem que ter um padrão. Mas tipo assim, casa eu não vejo problema nenhum. Você quer construir sua casa lá, sua maloca de qualquer jeito, não constrói, o problema é seu, pô. Né? Eu penso isso. Mas não, você constrói lá do jeito que você quiser, a não ser que você mora numa favela que tá com um monte de gente em volta, se você for construir na sua fazendinha lá uma coisa horrorosinha para você morar, pronto, vai aparecer um engenheiro lá e vão demolir o negócio, entendeu? Essa é a realidade. Por quê? Porque o bando de socialista, comunista fica inventando lei ridícula, meu. Se eu tô pondo eu mesmo em risco, o problema é meu, entendeu? Aí o pessoal fala assim, ai não, você não pode pôr você em risco. Ok, 10 segundos depois, precisamos fazer uma lei para aprovar a eutanásia. Quer dizer, a pessoa se matar, entendeu? Então é isso. Esse é o mundo. Então não, ser solteiro, isso com certeza é difícil. Ser casado também é difícil, certo? Mas o que deveria ser funcional, que são a família estendida, isso foi abolido há um tempo atrás, certo? E inclusive no comunismo também é abolido, tipo assim, porque a família do cara é o governo. Respeitar o governo, meu. Bando de corrupto, meu. Você vai lá e vai substituir o patriarcado, a família, pelos corruptos de plantão. Mas precisa ser burro pra caramba. Mas esse é o meu ponto de vista. Mas tudo bem. Só um pequeno comentário aqui. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.